seguidas vezes, cronologicamente, o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. É o evangelho mais curto, é o evangelho mais enxuto, é o evangelho mais objetivo, mais direto, que não perde tempo com pastores do campo, né, nem manjedoura, mas mostra Jesus Cristo entrando história dentro, feito um trator e removendo todo o lixo que estava impedindo o povo de viver a sua plena comunhão com Deus. O Evangelho de Marcos é aquele evangelho objetivo. É o primeiro documento que nós temos na história sobre quem foi Jesus e o que fez Jesus. Marcos está praticamente todo dentro de Mateus e Lucas, que quando foram pesquisar para escrever seus evangelhos, apropriaram-se também do evangelho de Marcos. Um pouquinho antes do ano 70, talvez no ano 70 esse evangelho foi produzido. Mateus e Lucas vêm depois, e o evangelho de João é cronologicamente aquele que está mais próximo de nós, escrito exatamente já pelo ano 100, fim do primeiro século da era cristã. E Marcos mostra Jesus chegando e dizendo as palavras que vamos ler neste momento em Marcos 1,15. Vamos ler primeiro a versão clássica, que diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Este é o primeiro pronunciamento de Jesus. Estas são as primeiras palavras que Jesus pronuncia antes de começar a sua missão. Traduzindo este verso de forma mais objetiva, a gente poderia lê-lo da seguinte maneira: cumpriu-se o tempo e a realeza de Deus tão esperada chegou. Mudem radicalmente sua maneira de pensar, ser e viver, e tenham fé fiel e convicta nas boas notícias que eu estou anunciando. Então veja como fica mais rico o texto quando a gente vai trabalhar aquilo que o texto, na sua origem, o grego popular, koiné do Novo Testamento, nos comunica. Cumpriu-se o tempo e a realeza de Deus, ou o reinado de Deus tão esperado, chegou. Mudem radicalmente sua maneira de pensar, de ser, de viver, e tenham fé fiel e convicta nas boas notícias que eu estou anunciando. Os evangelhos, principalmente, Paulo também, utilizam-se de duas palavras para revelar o que era o tempo na visão da igreja há 2000 anos atrás. A primeira palavra é a palavra cronos. A palavra cronos. A palavra cronos, ela identifica o tempo que passa. Esse tempo que passou desde os primeiros momentos que chegamos aqui e estamos até agora. O tempo passou. Esse tempo passa inapelavelmente. Podemos quebrar todos os relógios do mundo, não interessa. O tempo não está sujeito ao relógio. O tempo passa. É o tempo que não pode ser controlado pelo ser humano. É o tempo que é cronometrado. Por isso a palavra cronos dá origem ao cronômetro. É o tempo que segue um cronograma. É o tempo que obedece a uma cronologia. É o tempo que persegue o futuro, ou seja, é o tempo progressivo, tempo que se projeta para frente. O tempo não anda para trás, se projeta para frente. Essa é uma das palavras utilizadas nos evangelhos por Jesus e nas cartas também pelo apóstolo Paulo. Mas havia outra palavra, é a palavra kairos. Significa a oportunidade rara, o tempo que não se deve desperdiçar, o momento irrepetível da história, como jamais houve um antes, jamais haveria ou haverá depois. Cristo, quando diz o tempo está cumprido, está se referindo a esse tempo aí, Kairos. A oportunidade especial, aquele momento único,
que jamais foi experimentado antes, jamais será experimentado depois. E você não deve desperdiçar essa oportunidade. É esse tempo que está ligado àquela palavra que diz assim: hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam os seus corações, sejam flexíveis, porque é uma oportunidade rara e única que está acontecendo. Então Cristo disse: cumpriu-se o tempo. E a próxima imagem, ela nos ajuda a compreender melhor isso. As duas primeiras ampulhetas, elas indicam o tempo, que é o tempo que passa. Pode dar mais um toque aí que vai aparecer a palavra cronos ali. E a última ampulheta, ela vai indicar esse momento raro, especial. Cristo diz então: cumpriu-se o tempo, chegou esse momento raro e muito especial. Não desperdice, fiquem atentos. Cumpriu-se, é a palavra de Jesus Cristo. Ou seja, esse tempo tornou-se pleno. Esse tempo é a medida exata do plano da salvação. Nem para mais, nem para menos. É a medida exata. Depois que Cristo diz isso, ele faz a seguinte colocação: o reino de Deus chegou. A realeza de Deus está acontecendo. O reinado de Deus está presente na história. Esse reino que Paulo diz lá em Romanos, que é justiça, paz e alegria do Espírito, mas é muito mais do que isso. Isso é uma síntese que Paulo faz. Todos os valores positivos, construtivos, que trazem benefício ao ser humano, indicam a chegada desse reino. Esse reino só traz coisa boa. Esse reino modifica sempre as situações para melhor. Por que será que Jesus Cristo disse isso? Por que será que ele afirmou isso? Quais os sinais desse Kairos que trouxe o reino? Quais os sinais desse tempo especial? E às vezes, irmãos, eu fico muito irritado quando eu preciso conhecer mais do texto e pego um comentário bíblico e vou ler Marcos 1,15. E o camarada escreve somente 10 linhas e não diz nada. Tem um Novo Testamento chamado Verso por Verso, do Russell Shedd. E você vai ler esse capítulo 1, verso 15, e o camarada não diz nada. Enrola o tempo inteiro com 10 linhas. Não dá as informações que a gente precisa para entender por que esse tempo é o tempo especial, a oportunidade rara. Se o Jeff estivesse presente aqui, ele iria responder, porque ele é especialista em história. Você sabe história, a ocupação romana, a relação de Israel com o Império Romano. A gente vai entender por que esse era um tempo especial, porque é uma oportunidade rara. Se Cristo chega no momento em que o povo está vivendo a agonia de ser escravo em seu próprio território pelas forças imperiais do céu. Mas Deus age com os planos completamente diferentes de nós, né? Por que Jesus disse isso? Quais os sinais desse tempo raro que trouxe a presença do rei? E o primeiro sinal, irmão, foi a Pax Romana. Então, o primeiro foi a Pax Romana. O segundo foi a língua grega. Terceiro, as estradas bem pavimentadas. Quarto, as estradas bem policiadas. Quinta, a filosofia grega, principalmente a neoplatônica. Sexta, a cultura grega e há mais outras coisas. Por que isso? Porque a Pax Romana, mesmo sendo uma paz trazida pela marra, pela força do império, pacificava a região. Havia paz. Repare que no livro de Atos há um momento em que Lucas diz: havia paz por toda a região da Judéia. Essa paz era a responsabilidade do império. Era uma paz preciosa? Era. Foi um sinal do tempo especial? Foi. Mas Cristo tinha uma paz muito melhor que essa. Quando ele diz assim: deixo com vocês a minha paz. A minha paz a deixo com vocês. Eu não a dou como o mundo a dá, como o Império Romano. Essa é uma paz que você experimenta interiormente em tempos de
guerra ou de paz, em momento de tribulação ou de serenidade. Mas a Pax Romana foi um dos sinais desse tempo especial. Segundo, foi a língua grega, porque a língua grega tornou-se a língua oficial do Império. Mesmo sendo o Império Romano, a cultura grega era muito mais poderosa do que a cultura romana. Então não foi o latim a língua oficial, foi a língua grega, grego popular. Dessa forma, a língua era falada por todo mundo e os missionários não precisavam de intérpretes para ir pregar o Evangelho nas regiões do Império. Por quê? Todo mundo falava grego. As estradas bem pavimentadas tornavam as viagens dos missionários mais tranquilas. Até hoje, quem visitou a região da Itália e mesmo da Palestina, pôde ver algumas cidades que foram construídas com tanto capricho que permanecem com boa qualidade até hoje. Então essa qualidade total da pavimentação das estradas romanas, essa qualidade foi importante, foi um dos sinais do tempo raro. Isso não acontecia antes, para os missionários fazerem suas viagens. Outra, as estradas eram bem policiadas pelos soldados do Império Romano. Então também as pessoas, os missionários, podiam ir com segurança para os diferentes campos de missão, porque as estradas eram muito bem policiadas. Eles viajavam sem medo. A filosofia grega, principalmente a neoplatônica, que foi utilizada muito pela igreja primitiva quando foram fazer a evangelização daquelas pessoas que estavam envolvidas com toda aquela série de religiões semelhantes às que temos aqui, as religiões áfricas. Religiosidade animalesca em muitos aspectos, que chegaram trazendo o Evangelho, usando a filosofia neoplatônica para que aquelas pessoas aprendessem a pensar. A fé cristã não era apenas uma experiência sentida, era também uma experiência pensada, refletida, porque ela estava inspirada no grande Mestre, Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, o sinal do tempo cumprido, do tempo especial, foi exatamente a filosofia grega. E, finalmente, uma partezinha, só isso, a cultura grega, a cultura mais rica que já se teve na história. Cultura grega, sem dúvida. Reparem como Paulo usa de maneira impressionante os pensadores gregos, escrevendo para diferentes igrejas. Alguns textos são ipsis literis, como os filósofos pensavam. Outros ele aproveita a reflexão e coloca ali o pensamento bom de um daqueles poetas da Grécia. Então, irmãos, esses foram sinais de um tempo raro, o Kairos, uma oportunidade que não podia ser desperdiçada. A cultura grega trouxe uma dimensão muito grande de sabedoria. Bom, depois Paulo diz, mudem de mentalidade. E a palavra é a palavra metanoia. Essa palavra vai aparecer aí de maneira diferente, metanoia. É o caso da língua grega. A língua grega tem declinações. E significa, irmãos, uma mudança definitiva de mente. Uma mudança radical e definitiva de mente, abrangendo o ser, o pensar e o agir. Então Cristo vem trazendo uma mensagem de boa notícia que é para a pessoa mudar radicalmente a maneira de ser. Hoje essa mensagem está sendo muito pouco pregada. A gente sabe que isso é só ligar a rádio, televisão. Ninguém prega falando a respeito dessa mudança radical de mente. A pessoa só quer bênção. Só quer bênção. Bênção e prosperidade. Bênção e prosperidade. Mas a mensagem de Jesus é radical. Mudar radicalmente a maneira de pensar, de ser, de agir. Paulo diz assim: outrora vocês eram trevas. Treva é o quê? Escuridão. Agora é o oposto, vocês são luz do Senhor. Andem, portanto, como filhos da luz. É isso que alguns deputados de Evangelho precisam aprender lá no Congresso. Não sabem disso não. Ou faz de conta.
diferentes câmaras. Nós temos aí esse pessoal que se diz evangélico, que é pior do que uma tragédia grega. Outrora vocês eram trevas, agora são luz do Senhor. Andem, portanto, como filhos da luz. Não nos convertemos a Jesus Cristo, a luz do mundo, então somos chamados a andar iluminando as vidas das pessoas e não aumentando a dimensão de trevas nas quais elas estão envolvidas. E o que é isso, na verdade? Qual o resultado disso que Cristo coloca através dessas palavras? Simplesmente, irmãos, a santidade da vida. Pedro diz lá na primeira carta, capítulo 1, verso 15: sejam santos em todas. Aquela palavrinha que eu, de vez em quando, igual, preste atenção nessa palavra, né? Toda, sem jeitinho brasileiro mesmo, sem exceção. Sejam santos em todas as suas atitudes. E complementa depois: sejam santos porque eu sou santo. Então a proposta de mudança radical de mentalidade, mudança definitiva, é essa. Quando a pessoa se convertia, mesmo novinha na fé, era chamada santa. Santa inicialmente. No caminhar, santa progressivamente, até chegar à medida da estatura do varão perfeito, como diz o apóstolo Paulo em Efésios. A santidade vai sendo construída na medida em que nós damos abertura para que Deus intervenha e haja em nossa vida. Ninguém, pessoal do retiro aprendeu isso, não é uma das apostilas, ninguém tem poder para se auto-santificar. Quem tenta se auto-santificar vive uma vida deslavada de hipocrisia. Só Deus pode nos santificar. Nós precisamos dar abertura para que Ele faça isso, expondo as nossas vidas ao sol da justiça, para que Ele possa, com as santas calorias da sua graça, nos transformar para melhor. Depois Cristo diz: tenham fé. Tenham fé. A fé que é fiel. Como eu gosto de conversar com o Luiz, né? Eu estive com ele novamente na quinta-feira, lá na quarta-feira no Nacional Hotel. Ele nem sabia que era a Visão Mundial que tinha promovido aquilo. Ele disse: olha, eu não vou cobrar isso não, porque isso é uma coisa maravilhosa que eu vi hoje à tarde aqui. E a gente passa por ali e está escrito, né? Deus é fiel. E a gente sabe que aquilo é verdadeiro. Aquilo que ele, aos 3 anos, compartilharam, ele e André compartilharam aqui com a gente na noite, aquilo cada vez mais é verdadeiro na vida de Deus. Ali foi uma conversão de fato profunda na vida dos dois. Deus é fiel. A nossa fé a esse Deus fiel não pode ter outra dimensão senão essa da fidelidade. A fé fiel, a fé fidedigna, a fé convicta, a fé confiável, a fé esperançosa. Tem que estar cumprido. A realeza de Deus acaba de chegar. Mudem de mentalidade, tenham fé nas boas notícias que eu anuncio. Tenham fé nas boas notícias que eu estou trazendo. Que eram boas notícias da salvação temporal e eterna. Quantas pessoas Jesus Cristo libertou de situações angustiantes, por exemplo, com problemas graves de saúde, ou de crises existenciais, onde ele chegava? Então a preocupação era promover, produzir a libertação dos grilhões das pessoas que estavam ali ansiosas por ouvi-lo ou por ser tocadas por ele, e assim por diante. Por exemplo, libertação dos grilhões sociais. Havia uma porcentagem muito grande de pobres, irmão, naquela época. Tinha-se naquele período da missão de Jesus, mais ou menos 90% de uma pobreza radical. E Jesus vinha de um ambiente de pobreza também, com Maria e José, seus pais. Por isso ofereceram por sacrifício a Simeão no templo um casal de pombinhos, que era o sacrifício dos pobres.
Esse negócio que Cristo foi da classe média é conversa fiada. Até Leonardo Boff está errado quando ele disse que Jesus foi da classe média. Cristo emergiu da classe dos pobres pobres. E dos sinais mais característicos disso são casalzinho de pombos oferecidos em sacrifício. Era típico dos pobres. E quando a palavra diz que José era carpinteiro, eu brinco muito com Eliezer, porque Eliezer diz que ele é o faz-tudo aqui da igreja. Tem um problema de encanação, Eliezer vem com uma maletinha mágica. Tem um problema de eletricidade, Eliezer vem com aquela maletinha mágica. José era isso. A palavra tecton não significa carpinteiro. Significa aquele que sabe fazer de tudo um pouquinho como máquina, que mexe com um monte de coisa aqui. Mas de tudo um pouquinho, quebra galho. O carpinteiro, sim, pertencia à classe média. Mas José não era um carpinteiro, era um tecton. Alguém que sabia fazer de tudo. Libertação dos grilhões religiosos. Porque o povo de Israel estava refém dos escribas, sacerdotes, anciãos, saduceus, fariseus. O povo não tinha acesso a Deus por causa desse pessoal. Cristo vem e diz assim: olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Olha para mim, olha bem para mim. Eu, porém, estou dizendo a vocês, 6 vezes, 5, 6 vezes, eles fazem isso lá no Sermão da Montanha. A referência sou eu. Olhe para mim. Eu, porém, estou dizendo a vocês, ajam dessa maneira, façam isso. Libertação dos pecados. Qualquer coisa era pecado para o povo. A mulher grávida, a mulher que já teve seu filho, né, recém-nascido, a partir das 18 anos não podia mais carregar o filho no colo, porque era trabalho. Trabalho essa hora na lei, segundo a lei, era pecado. Ela tinha que ir no templo, que era o grande banco da época, comprar um animal para oferecer o sacrifício. Teria quebrado o mandamento da lei. O povo não tinha acesso a Deus. Era uma vida infernal. Libertação das culpas. Como quase tudo era pecado, a culpa vinha a reboque. O que enche a sala dos psiquiatras, psicanalistas e psicólogos hoje é gente culpada. É um flagelo tremendo. Esse flagelo acontecia também naquela época. Libertação das doenças generalizadas. Nenhuma pessoa enferma que foi à procura de Jesus voltou doente, voltou com a mesma doença. Ele era o eleutério divino, o libertador divino. Libertou todas essas pessoas de suas angústias. Libertação do desespero. Porque as pessoas estavam esperando o Messias há 700 anos. E quando ele chega anunciando, fazendo essa comunicação, ele está dizendo que o desespero acabou. A esperança messiânica tão aguardada, ela acabou de chegar. Ele faz isso. Libertação da descrença, porque ele chama o povo ao compromisso de fé. Libertação da morte eterna, porque pela sua ressurreição ele vai matar a morte. E vai acabar com o medo, pânico, pavor, que mesmo o povo judeu tinha da morte. Por que é que eu estou pregando nessa manhã sobre esse texto do primeiro pronunciamento de Jesus? Porque, irmãos, não interessa se você vai ler o Evangelho de Mateus, de Lucas ou de João. Tudo o mais que vem depois dessa palavra no Evangelho de Marcos e nos outros 3 evangelhos tem ligação direta com esse primeiro pronunciamento. Tudo. Essa palavra inicial de Jesus vai organizar toda a sua missão, todo o seu projeto missionário. Tudo aquilo que vai ser feito, vai ser dito depois em função disso daqui. Cumpriu-se o tempo. A realeza de Deus instalou-se na história. Mudem radicalmente a maneira de pensar, de agir, de ser. E se comprometam com fé, comprometimento em amor. Se comprometam com as boas notícias de libertação em todas as dimensões da vida que eu estou. Um dia mesmo sem ouvir uma pregação desse versículo, nós nos entregamos a Jesus Cristo. Então, se você entregou a vida a Jesus Cristo em função de uma palavra inspirada no Evangelho, a fonte primeira foi isso que eu reparti com vocês nesta manhã. O Calhós.
oportunidade rara. E você não perdeu essa oportunidade. Agora, irmão, não pode parar aí. Não pode parar aí. Nós temos uma caminhada. É difícil, é. Como é difícil. Por isso, quando eu comecei a trabalhar com os adolescentes na igreja da Cumba, eu comecei a compor alguns hinos para eles. O primeiro que eu escrevi para eles foi: nesse mundo conturbado, eu não lembro da letra. Eu sempre escrevi e dizia assim: é difícil, meu amigo, é difícil, meu irmão. Nesse mundo conturbado é difícil ser cristão. E a gente sabe que é difícil. Nadar contra a corrente não é fácil. Mas a igreja de Jesus Cristo é um grande movimento de contracultura que está na história. Como disse o pastor Hélio naquela tarde. Jogando para longe tudo aquilo que é infernal. Humilhando o diabo, o demônio, e tudo aquilo que a artimanha que ele urde para nos tornar refém dos seus interesses. Tudo isso é arrebentado por esse Jesus que invade a história. Diz: eu cheguei com o rei. Sai da frente. O rei está chegando. E nem a morte interrompe o seu projeto. Que a gente possa entender essa palavra de Jesus e fazer com que ela nos acompanhe a cada leitura que fizermos, principalmente no Novo Testamento. Essa foi a primeira palavra de Jesus. Este foi o primeiro pronunciamento de Jesus. É bom a gente guardar isso na mente, na memória. E o seu tempo. A realeza, o reinado de Deus está instalado. A boa parte de Satanás muda radicalmente a maneira de pensar, de ser, de viver e agir. E temos fé comprometida com essas notícias incomparáveis, que traz a vida abundante para o aqui e para o agora, que traz a vida eterna depois desse aqui e desse agora. Maravilha, né? Essa vida de Jesus que nos leva a ter essa paz interior, que excede toda a razão humana, que é experimentada e vivida na tempestade ou na bonança. A paz de Cristo, que excede toda a razão humana. Amém?